Mais uma vez, muito bom dia para você. Obrigado pela sua companhia aqui na TV Assembleia. TV ALEME sempre disponível no 7.2 para Campo Grande região, mas também os conteúdos produzidos por aqui, a transmissão dos eventos das ações parlamentares lá no nosso canal do YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. Bom, vamos começar falando da ordem do dia, os projetos que foram votados na sessão de hoje. 5 projetos estavam pautados, mas 4 deles foram votados. E a gente começa falando do projeto de lei de número 96. Na verdade, aqui na tela está como segunda discussão, mas em redação final, em projeto encaminhado pelo Poder Executivo e que atualiza, nós falamos sobre isso ontem, a legislação estadual com relação aos cargos em comissão e funções de confiança do Poder Executivo, que são espaços ocupados tanto por servidores comissionados como também por servidores do quadro efetivo do governo do Estado, mas que também exercem algum tipo de função de chefia dentro da estrutura do governo. As principais alterações nesse projeto de lei 96, agora com a redação final aprovada que vai para a sanção do governador Eduardo Rido, é permitir a transformação de alguns cargos em comissão, 2 em 1 ou 1 em 2, desde que não haja aumento de despesa. E também um outro destaque do projeto de lei 96 é a criação do cargo de secretário adjunto na Secretaria de Estado de Cidadania. Essa secretaria, como nós já explicamos, ela foi criada no final do ano passado, ela não estava na estrutura que predominou durante praticamente todo o ano de 2023, foi criada, aprovada aqui pelos deputados lá em dezembro, e com a criação dessa pasta, não havia ainda, né, nessa lei que tem que indicar quais são os cargos existentes, não havia a figura do secretário adjunto. Então, o projeto de lei 96 também faz esse ajuste com relação ao quadro de servidores do governo do Estado. Como eu disse, matéria aprovada em redação final, vai para a sanção do governador Eduardo Rido. O segundo item votado hoje, que inclusive está tramitando também com acordo de liderança, né, o projeto de lei complementar de número 3, e que hoje foi discutido, votado e aprovado em sua segunda discussão, também encaminhado pelo Poder Executivo, e que altera a legislação sobre a atuação dos procuradores do Estado. Mas na realidade, nem tanto quanto a atuação, essas mudanças, mas com relação à vida funcional desses procuradores, né? Alguns destaques também. Quando um procurador, sem deixar de fazer as suas atividades habituais, atuar em substituição a um outro procurador do Estado que esteja em algum tipo de licença, das várias que são possíveis, esse procurador substituto ele terá direito aí a ser indenizado por esse acúmulo de função na faixa de 2/3 o valor em pecúnia, em reais dessa indenização pelo acúmulo de função, 2/3 do subsídio inicial da carreira. Também tem alguns outros pontos que o projeto de lei complementar de número 3 traz, a gente tem numa segunda tela aqui outras mudanças, o ressarcimento das despesas que esses procuradores têm quando eles vão fazer cursos, por exemplo, até para aprimorar melhor essa defesa do Estado que eles exercem frente aos tribunais. Então, esses custos, essas despesas com cursos, a possibilidade de ressarcimento. E também altera algumas funções gratificadas. De maneira semelhante ao projeto anterior, dá uma certa flexibilidade para que a Procuradoria-Geral do Estado possa fazer ajustes dentro do seu quadro de funções, desde que também não haja aumento de despesa. E agiliza na possível abertura de uma subcoordenadoria dentro da estrutura da PGE, é mais para que a administração da PGE tenha flexibilidade em poder se organizar também, fazer com que os trabalhos avancem e que quando núcleos são criados também que os coordenadores possam ser remunerados por isso. Bom, esse é o projeto de lei complementar de número 3, aprovado em sua segunda discussão hoje pelos deputados estaduais. Além desse projeto, em redação final, projeto de lei de número 239 do ano passado, o autor é o presidente da Casa, deputado Gerson Claro. Nós também falamos sobre ele ontem. Quem acompanhou também o redação final viu, inclusive, a fala do deputado Gerson Claro com relação a essa lei aprovada.
e que estabelece que todos os bancos autorizados a funcionar aqui em Mato Grosso do Sul, eles têm a obrigação de comunicar, informar os clientes na abertura de uma conta, num outro atendimento com relação ao pacote de serviços da conta, que há a previsão de uma cesta básica, uma cesta essencial de serviços e que essa cesta ela é totalmente gratuita, de graça, não custa nada para esse cliente, né? Essa cesta básica, ela que é regulamentada pelo Banco Central, ela inclui os 4 saques por mês, 2 transferências dentro do mesmo banco, também extratos mensais e 10 folhas de cheque, sem que isso não custe nada, né? Como eu falei, é uma questão que é regulamentada pelo Banco Central. A gente tem uma segunda tela desse projeto de lei de número 239. Inclusive, tanto na entrevista ontem, quando o deputado Gerson Claro estava fazendo a defesa desse projeto, depois quando ele conversou com os jornalistas, né, ele falou muito sobre essa questão da falta de comunicação da empresa, do banco com o consumidor, de transparência, né, em dizer que há sim a possibilidade da pessoa poder ter uma conta naquele banco sem que isso não custe nada com relação à manutenção da conta, como muita gente conhece também, e que isso também seria aí uma certa violação dos direitos do consumidor. A medida vai valer para todos os bancos autorizados a funcionar aqui em Mato Grosso do Sul. A redação final aprovada vai para a sanção também do governo. O quarto item votado hoje pelos deputados estaduais é o projeto de lei de número 274 de 2023. Foi discutida a sua constitucionalidade, que ocorre sempre na primeira discussão, projeto apresentado pelo deputado Antônio Vaz, do Republicanos, e que institui no calendário oficial de eventos aqui de Mato Grosso do Sul a semana de conscientização sobre a cardiopatia congênita, sempre na semana do dia 12 de junho, fazendo referência também a outras datas em que esse assunto toma proporções um pouco maiores nacionalmente, né? A cardiopatia congênita ela é uma das principais causas, na verdade a mais comum, não a principal, de má formação e que afeta aproximadamente 1 a cada 100 bebês que nascidos vivos, né? E o pré-natal é a melhor maneira de poder identificar essa situação previamente, que inclusive a equipe médica consiga bolar estratégias, desenvolver estratégias para que essa criança consiga nascer com saúde. A inclusão desse evento no calendário oficial de eventos, diz inclusive o deputado Antônio Vaz no seu projeto, né, tem a intenção de debater o tema com a sociedade, também com os profissionais tanto do Sistema Único de Saúde, dos serviços públicos de saúde, como também dos serviços privados, promover eventos técnicos, troca de experiências, incentivar as pesquisas e também promover ações de conscientização com a população. Como eu disse, o pré-natal é um principal caminho para poder identificar isso precocemente e essas ações de conscientização, elas ajudam muito nisso. Bom, esses foram os 4 projetos de lei que foram aprovados hoje pelos deputados nesta quarta-feira, 5 de junho de 2024, que também os deputados também deliberaram sobre 6 indicações e 3 moções de congratulação. Esse é o resumo das votações hoje no plenário Júlio Maia aqui na Alemes. Bom, 11h37 em Mato Grosso do Sul, a gente começa falando de um projeto de lei que começa a tramitar aqui na Assembleia Legislativa, que foi apresentado durante o pequeno expediente pelo deputado Júnior Mock. Bom, o Detran, muita gente sabe, muitas vezes tem os pátios recheados, cheios de veículos apreendidos pelas mais diversas razões, pelas mais diversas infrações também. E o projeto apresentado pelo deputado Júnior Mock autoriza que o Detran faça o empréstimo, a cessão desses veículos que estão parados no pátio, que os proprietários não fazem a regularização, para que eles possam ser utilizados por entidades assistenciais. Apenas para prestar um esclarecimento. O veículo, quando é apreendido, é notificado o seu proprietário para, no prazo de 30 dias, ou regularizar a situação para ser liberado, ou então ele apresenta o seu recurso. Quando não apresentado o recurso e nem regularizada a situação, o veículo fica disponível para um eventual leilão que o Detran venha realizar em relação aos veículos apreendidos e não solicitados a sua devolução. O que nós estamos propondo é, nesse período, que possa ser feito, ao invés de ficar lá parado no pátio do Detran, criando aquele cemitério de veículos que o proprietário jamais vai
vai buscar a sua devolução, a possibilidade de permissão de uso para as entidades de assistência social, que ficarão como depositária do veículo até o período em que realizar o leilão. Como os leilões demoram 2, 3, 4 anos, chegou a ter 5 anos sem ter um leilão, os veículos se acabam no pátio, poderia ser utilizado e ter uma destinação nesse período útil. Portanto, nós fizemos toda uma busca, né, na legislação e não encontramos impedimento legal para que isso possa ser feito. Por isso, estamos apresentando este projeto de lei. E como a gente sempre fala, quando um projeto de lei é apresentado por um deputado estadual, né, após a publicação, entra em período de pauta para que os outros deputados possam, inclusive, apresentar emendas e é sempre analisado inicialmente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 11h40. A gente segue ao vivo aqui com redação final pela TV Alemes para falar do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é hoje, 5 de junho. E, claro, os deputados estaduais debateram o meio ambiente, fizeram reflexão com relação à proteção do meio ambiente, em especial aqui em Mato Grosso do Sul. A gente começa com as falas dos deputados Renato Câmara e Zeca do PT, que refletiram sobre esse tema logo no comecinho da sessão. Quero aqui destacar hoje o Dia do Meio Ambiente e a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa está participando de várias ações no dia de hoje. Teremos agora à tarde o workshop do Patrimônio Natural Ernesto Vargas Batista, uma RPPM importante do nosso estado. Também teremos plantio de mudas em parques, como o Parque dos Ipês em Dourados, e também a distribuição de mudas nativas e também mudas de guavira em Dourados. Quero ressaltar o papel dessa frente parlamentar na Lei do Pantanal, que chegou quadrada, foi arredondada e hoje é um marco do desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul. Porque eu ousei pensar que esta casa ia negligenciar, com todo respeito, acerca do que significa o dia de hoje, deputado Pedro Kemp. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, marcado exatamente para a gente poder fazer uma reflexão, e essa casa tem que fazer, a mais profunda possível sobre as demandas de ordem ambiental que nós temos que discutir. No grande expediente, o assunto Dia Mundial do Meio Ambiente continuou, aliás, em debate. O deputado Júnior Mock foi quem ocupou a tribuna e fez uma reflexão com relação à preservação do rio Taquari, aqui do nosso estado. Na avaliação, na fala do deputado Júnior Mock, a preservação desse rio impacta diretamente também na preservação do Pantanal. A verdade é que se o Pantanal é o patrimônio natural da biodiversidade, e esse Pantanal, ele é formado em 1/3 dele pelo leque aluvial do rio Taquari, o rio Taquari mereceria, por parte do governo federal, ter um tratamento diferenciado. Assim como tem programas, existe no governo federal um órgão chamado CODEVASF, Companhia de Desenvolvimento do São Francisco. Por que o Taquari não possa merecer um programa específico para que a gente possa, de fato e de direito, fazer um plano de recuperação? E essa recuperação passa pela mudança da consciência coletiva. Ela não acontecerá de forma diferente, porque ela aconteceu lá no passado, na década de 70, quando o governo federal cria um programa chamado Polo Centro. Esse programa distribuía dinheiro, na verdade eram financiamentos a longo prazo, com juros fixos, com 12 anos para pagar, e o programa recebeu um codinome, Plante que o João Garante. E nesse programa Polo Centro, do Plante que o João Garante,
acabou com as matas. Né? A preservação chegava até a mata ciliar, nem ela foi respeitada. Porque naquela época não se tinha essa consciência também e não se tinha ações e nem limitações a esse desmatamento. É óbvio, se olharmos por um lado, que esse desmatamento proporcionou a incorporação de muitas terras ao processo produtivo. De um lado, nos chapadões, o soja, do outro lado, a braquiária, o advento da braquiária. Então, a região foi aberta, a década de 70, principalmente na segunda metade, foi importante na abertura dessas áreas, quando nós pegamos os municípios banhados e que fazem parte da bacia do Rio Taquari. E ainda em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, também como uma forma de mostrar o posicionamento da Assembleia, o compromisso da Assembleia com relação à preservação dos biomas da natureza sul-mato-grossense, o presidente Gerson Clara anunciou que hoje, às 4 horas da tarde, inclusive convidou todos os deputados estaduais para um plantio de mudas nativas aqui na sede do Poder Legislativo. Que comunicado pelo primeiro secretário, que é ambientalista, como ato de comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, deputado Zeca. Hoje à tarde, próximo à rampa, se os deputados quiserem participar, a primeira secretaria, nossa Secretaria de Infraestrutura, organizou para a gente fazer a plantação de mudas, né, de árvores aqui na nossa região, do parque aqui na região, no estacionamento da Assembleia. Então, vocês estão convidados para participar hoje à tarde. 16 horas, hoje às 16 horas, então, plantando mudas ali do lado da rampa. É isso aí, então, às 16 horas aqui na sede, no Palácio Guaicurus, próximo à rampa, então, esse plantio de mudas nativas. 11 horas e 46 minutos, agora a gente fala de economia aqui no Redação Final, isso porque durante o grande expediente, o deputado Pedro Kemp celebrou os resultados do PIB que foram divulgados pelo IBGE, 0,8% de crescimento nos últimos 3 meses e de 2,5% nos últimos 12 meses. Eu tenho aqui, senhor presidente, que registrar hoje que no primeiro trimestre deste ano, a nossa economia, o PIB, cresceu 0,8%. E uma notícia ainda muito mais positiva, de que o Brasil passa a ser, em 2024, a 8ª economia do mundo. 8ª economia do mundo. Deputada Gleice, o governo anterior do inominável, ele conseguiu levar a economia brasileira para a 14ª posição. No governo Dilma, chegou a ser a 7ª economia do mundo. E o Bolsonaro levou para a 13ª. Ele dobrou para baixo, né, a 13ª economia. E o Lula trouxe agora de volta para a 8ª posição, passou a Itália. Então, hoje, nós somos a 8ª economia do mundo. Vejam o trabalho do nosso ministro Fernando Haddad, com a orientação do nosso presidente Lula, a economia volta a crescer e, o que é mais importante, os resultados deste crescimento são de melhoria das condições de vida da população. Eu me lembro muito bem do ex-ministro da Fazenda, na época da ditadura militar, até porque eu não sou tão novo assim, eu lembro bem disso, Delfim Neto, ele falava que a economia precisava crescer, o bolo precisava crescer para depois repartir. E essa tese do economista Delfim Neto, ela foi derrotada pela política econômica que o governo Lula está implementando, que é a de fazer crescer a economia, porém já dividindo o bolo, ou seja, fazendo distribuição de renda.
Isso é muito importante. 11h49, vamos falar agora de Previdência Estadual. Nós já repercutimos tanto que no Redação Final, quanto na primeira discussão e também no Jornal Parlamentar, que a Assembleia Legislativa tem uma comissão temporária que está acompanhando a situação da Previdência Estadual. Pois é, há algumas semanas, um dos deputados que faz parte dessa comissão temporária, o deputado Paulo Duarte, requereu ao governo do Estado um relatório completo sobre a situação da Previdência. O relatório ainda não chegou e hoje, durante a sessão, o deputado Paulo Duarte disse que conversou com o governo do Estado e disse que esse relatório pode chegar em breve. Comunicar aos deputados, a deputada Gleice Jane, ao deputado Pedro Oceano Neto e ao deputado Roberto Rachioca, sobre aquela comissão de monitoramento lá do DEF da Previdência. Me ligou agora o secretário Frederico Fellini, o Fred, até porque eu liguei para ele, né, porque o prazo de entregar as informações para a comissão e para a Assembleia já venceu. Ele vai cobrar novamente a AGEPREV, que é responsável por encaminhar a informação, e o secretário Frederico Fellini, o Fred, disse que amanhã encaminha essas informações, principalmente sobre as questões das comorbidades, das doenças crônicas, para que a gente possa avançar numa proposta da Assembleia para o governo, que foi essa proposta quando o presidente criou a comissão. Como sugestão a Vossa Excelência, que está tratando com urbanidade esse assunto com a administração, mas se a administração tiver dificuldade com a GEPREV, Vossa Excelência pode, inclusive, convocar o presidente para dar informação. O secretário, exatamente isso, o secretário Fred disse que amanhã recebe. Se não receber, vamos tomar outras providências, porque é uma informação simples, né? Isso está tudo automatizado. 11h51. Pois bem, então com essa fala do deputado Paulo Duarte, também do presidente Gerson Claro, a gente vai encerrando a edição de hoje aqui do Redação Final. Lembrando, reforçando, como sempre, amanhã 8h45 da manhã, primeira discussão ao vivo, já antecipando, fazendo o esquenta da sessão plenária que começa às 9 horas da manhã. Outras notícias também no nosso site, o www.al.ms.gov.br. Redação Final volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau!